silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo, homem livre, sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão, Risca o chão. traça a linha do horizonte, silencia, vai à fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, segue, vive, vai crescendo, homem livre, sob o sol de Jaboatão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende um farol que vai bem fundo, uma luz feita pro mundo, de uma nova educação. Canta a bela melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer prisão. Sua voz se faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende, esperançar por esse chão. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Vamos reaprender o Brasil, Esperançar por esse chão. vamos reencantar a nação, Esperançar por esse chão. vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Paulo Freire morre não. Boa tarde, todas e todos. Boa tarde. Boa tarde. Acho que
Temos pessoas que não estavam nos 2 outros encontros anteriores? Sim ou não? Ou todos estávamos? Sim? Bom, porque me poupa, então, da gente poder fazer toda a contextualização novamente do caminho, né? Nós já contextualizamos de forma bem breve. Esse é Só um minutinho. Aqui. Esse é o grupo de trabalho GT de Educação da Revolução Laudato Si, que vem, nesses últimos anos, trabalhando sobre diferentes temas que partem da ecologia integral e dialogam com o Pacto Educativo Global, finalizando ao longo desse percurso de 3 anos de formação continuada com a consolidação de um material que a gente chamou de infográficos pedagógicos e que agora vão ser enviados para suas instituições, e essas instituições depois vão distribuir o material para vocês, e na expectativa de que a gente possa também trabalhar com esses materiais nas suas unidades, nas suas instituições, né? Como eu falei nos outros encontros, vocês estão aqui porque, de alguma forma, suas instituições também lhe apontaram como pessoas de articulação, de proposição, de incidência dentro do ambiente educacional em que trabalham e que podem nos ajudar consolidando esse trabalho nos próximos meses ao receberem esse material. Então, como vocês sabem, eu sou o Luiz Felipe Lacerda, sou secretário executivo do OMA, que é o Observatório Nacional de Justiça Socioambiental dos Jesuítas no Brasil, um organismo responsável por articular diversas redes no campo da ecologia integral e da justiça socioambiental, também animando esse GT de educação ao longo desse percurso de 3 anos. E a gente, como eu digo sempre, está feliz demais por receber todas e todos aqui, porque é, de alguma forma, a coroação, a culminância, o ápice desse processo que nos exigiu, de fato, dedicação, estudo, entrega. Nesses 3 anos passamos também por uma pandemia, muitos desafios, e chegamos com esse GT da Revolução Laudato Si Brasil, com 7, 8 congregações, organizações religiosas, o que também não é pouco, apoiado também pela Rede Eclesial Pan-Amazônica, pela ANEC, para seguir trabalhando agora com mais vozes, mais braços, mais cabeças, mais corações, esse material e esse trabalho. Na primeira oficina dessa semana, nós trabalhamos o Pacto Educativo Global. Ontem nós fizemos um diálogo sobre a questão de estratégias para mobilizar a juventude a partir da arte. E esse terceiro e último encontro nosso, que também repercute a terceiro infográfico desse material, ele vai trabalhar sobre a questão do protagonismo infantil. Ele também é fruto de uma série de diálogos e estudos que nós fizemos com pessoas especializadas na área também, e depois sistematizadas por esse trio maravilhoso que vai trabalhar com a gente hoje, que eu vou acolher aqui, vou pedir para que se apresentem, Plácio, Adores e Humberto, dizendo de onde falam, um pouquinho da instituição que fala e da cidade que fala, para depois a gente seguir o nosso trabalho. Bom, boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Humberto, resido em Curitiba, sou chileno, atuo na Comissão para a Cultura e Educação da CNBB como voluntário, acompanho alguns movimentos, algumas ações da Rede Eclesial Pan-Amazônica, principalmente na área de educação, na Agenda Universidades de Amazônia, e também atuo como assessor na ECM, que é uma fundação que atua com formação de professores e também com a área de serviços educacionais. Eu sou o irmão Plácio, resido aqui em Presidente Médici, Maranhão, uma região em que o índice de analfabetismo está 34,3% ou 7% aqui, dos 21 municípios da região. E sou o irmão laçalista, dirijo uma casa familiar rural, com 70 jovens aqui do ensino médio, e trabalho também na rede latino-americana
do cuidado da casa comum, né? Da nossa congregação. Eu sou Doris Vasconcelos, da Rede Eclesial Panamazônica Brasil, atuando na articulação dos territórios amazônicos, dentro dos núcleos que compõem as atividades de atuação da REPAM a serviço da vida dos povos no território, desde direitos humanos, incidência internacional, na formação em métodos pastorais, na justiça socioambiental e bem viver, e no acompanhamento às mulheres. E, nesse sentido, a gente atua em todo o território da Amazônia, nos 6 regionais da CNBB. E meu território é o Xingu, região médio Xingu, impactada por grandes projetos ali instalados, que impactaram a vida de 9 etnias indígenas e comunidades campesinas e ribeirinhas. Muito bem. Como eu falei para vocês, é um trio maravilhoso, né? Vejam, eu estou botando aqui no chat, pessoal, o link do formulário para quem ainda não preencheu, tá? É aquele formuláriozinho básico, 3 perguntas, nome, instituição e e-mail. Só para quem não preencheu. Quem já preencheu não precisa. Mas todo mundo está convidado a botar o seu nome, o lugar de onde fala, aí no chat também, para a gente, além de ter o cadastro no formulário, poder registrar na reunião de hoje quem está conosco aí, o nome e cidade e instituição. Então, já acolhendo todos e todas e agradecendo mais uma vez a presença, a gente sabe que não é fácil parar nossas agendas numa quarta ou numa quinta para poder fazer um trabalho de formação, de diálogo, de reflexão, e por isso a gente valoriza muito cada um e cada uma que está aqui conosco. E de imediato eu já passo a bola, então, para o Humberto, para a Doris e para o Plácio, que vão nos conduzir na reflexão do dia de hoje, que é uma reflexão também que toca a todos nós, justamente, não é? Como pensar a perspectiva do protagonismo infantil. Então, passo a bola para vocês aí, meus colegas. Obrigado, Luiz, pelo contexto aí, pela introdução, e também reiterar o agradecimento às pessoas que estão aqui, que disponibilizam seu tempo para poder acolher esta síntese de um grupo de pessoas que vem refletindo este tema e que de alguma forma se sistematiza nesse material coletivo de domínio público, que a intenção é que possa mobilizar processos, possa ajudar aos educadores e educadoras nas diferentes realidades a pensar a importância, a relevância da cidadania ecológica na perspectiva principalmente das infâncias. Nós organizamos um material, uma apresentação de slides, ela fica à disposição de vocês, e a intenção é poder socializar um pouco para vocês a intenção que se sintetiza nesse infográfico, e a gente organizou como se fosse um grande funil, um pouco de, digamos assim, do conceito de onde emerge a cidadania ecológica na perspectiva da ecologia integral, e na sequência, irmão Plácio traz experiências práticas, experiências concretas que nos podem ajudar a operacionalizar ou a aproximar essa realidade, a construir essas realidades, e na sequência Doris nos aproxima do território, da sabedoria dos povos da Amazônia, a partir de algumas experiências também. Então eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, espero que dê tudo certo, qualquer coisa nós ajudamos. Então, é uma comunhão de instituições que participaram desse grupo de trabalho, como Luiz introduziu no início do nosso encontro, mas também somos convidados a outras instituições também se tornarem multiplicadoras. Então, é esse esforço de socializar. E aí eu aproveito algumas imagens de um portal, também reconheço um movimento muito interessante que trabalha com infâncias, chamado o portal Lunetas. Recomendo para vocês, Lunetas, Criança e Natureza, que são 2 movimentos também preocupados com essa relação da cidadania ecológica desde as infâncias. Aqui vocês têm o infográfico, então o infográfico que foi produzido por esse grupo,
também está à disposição no site do OMA e também vai estar nos diferentes sites das instituições mobilizadoras, mas aqui eu coloco para vocês uma, digamos assim, uma retrospectiva geral do infográfico que iremos explorar. E aí, eu sei que talvez seja muito próximo de vocês, mas a intenção é compreender que, a partir deste movimento da Laudato Si, nós acrescentamos ao conceito de cidadania ecológica essa profundidade que a categoria Ecologia Integral trouxe, principalmente na carta encíclica Laudato Si. Então, nesta imagem, vocês percebem essas várias dimensões que integram a ecologia integral, que eu diria assim que a solidificam em uma compreensão que nos ajuda a superar a ideia de uma cidadania ecológica que se limita unicamente a uma perspectiva, entre aspas, ambiental, mas que também integra as relações sociais. Por isso que é muito interessante quando o Luiz fazia a introdução, a Doris também fez sua apresentação, destacaram também um conceito muito próximo, eu diria assim, muito irmão da ecologia integral, que é a justiça socioambiental. E aqui eu trago essa imagem dessa folha com esse rosto, que faz parte de uma identidade visual do movimento da Agenda Universidades da Amazônia, que mostra essa integração, essa interdependência ou essa interpenetração. Além da categoria Ecologia Integral, que com certeza vocês já conhecem, nós temos o 7º compromisso do Pacto Educativo Global, que é cuidar da casa comum. Então é muito interessante perceber que é um movimento, que é uma agenda da qual nós somos convidados, principalmente desde a Laudato Si, para poder aproximá-la dos processos de ensino-aprendizagem, como diria o próprio Carlos Rodrigues Brandão, nessas trocas de aprender e ensinar. No infográfico, vocês também vão poder apreciar a categoria Casa Comum. Então, a Casa Comum, ela é muito próxima, certo? E acredito que de vocês também, essa experiência, digamos assim, de compreender que coabitamos um espaço comum. Nessa coabitação, nós coexistimos, nos desenvolvemos. E no Dicionário do Pacto Educativo Global, que inclusive nós citamos no infográfico, desde o conceito de cidadania ecológica, que a professora Aleluia colaborou na definição, e o conceito de casa comum, que o irmão João Gutenberg, irmão marista, também colaborou, eu percebo que essa imagem nos ajuda, nos sinaliza muito na perspectiva que a ecologia integral, na perspectiva das infâncias, nos coloca. Então, quando nós falamos dessa busca, dessa abertura, ou dessa cidadania, dessa participação, nós compreendemos os diferentes níveis que precisam integrar as proposições em termos de cidadania ecológica. E aí eu trago uma frase, a ideia das casas da casa comum. Então, ao mesmo tempo que nós temos um convite à autotranscendência, nós temos um convite à transcendência interhumana, nós temos um convite à transcendência com a criação, com essa mãe terra, com essa irmã terra também que o Papa Francisco nos coloca, e também uma transcendência com a pessoa divina. Então parece que são as casas da casa comum. E as nossas instituições educativas, seja escola, seja universidade, seja um projeto socioeducativo, seja um grupo de educação popular, são casas dessa grande casa comum. Ontem nós estivemos em um evento com o contexto da Semana Laudato Si e trouxemos algumas reflexões que eu gostaria também de integrá-las. Elas não estão citadas de forma direta nesse infográfico, mas elas estão nesse movimento, certo, de atualização permanente que essa proposição, que essa demanda da cidadania ecológica nos traz. E eu diria, em poucas palavras, que nós somos chamados a construir juntos cidadania ecológica. Eu vejo que a cidadania ecológica é uma experiência, e o Pacto Educativo Global trouxe isso, a palavra juntos como categoria essencial, e o relatório da Unesco, publicado no final de 2021 e chega na língua portuguesa em 2022, também trouxe a categoria juntos como uma experiência participativa. E aí, no próprio relatório da Unesco,
está a seguinte pergunta: como podemos viver bem juntos em um planeta que está sob crescente estresse? E um ponto muito interessante, que se vocês se recordam, na própria carta encíclica Laudato Si, no parágrafo 19, nós temos que também o Papa Francisco nos coloca ou nos questiona sobre esse sentimento de indignação que precisamos desenvolver diante desse mundo que está diante de nós e do qual nós somos também corresponsáveis. Aqui trago algumas imagens. Se algum de vocês esteve ontem no nosso encontro, peço até desculpa, mas a intenção não é ser repetitivo, mas sim, eu diria assim, é fundamentar esta experiência que queremos compartilhar com vocês. E por uma questão de tempo, e queremos valorizar, digamos assim, o diálogo entre os participantes, eu vou fazer uma leitura destas citações, coloco as páginas desse relatório. Esse relatório está disponível na internet para todos acessarem, e vejam que interessante como a Unesco coloca a proposta do relatório muito próxima do Pacto Educativo Global. Eles não foram duas pautas que foram construídas, digamos assim, em diálogo, mas elas estão em sintonia. Em 2019, inicia um grupo de trabalho para a construção desse relatório, que parte de uma escuta mundial que acolheu os vários setores. O Pacto Educativo Global inicia em 2019, e vocês percebem, um Pacto Educativo Global, construir essa aldeia global, e o relatório também nos traz essa perspectiva do contrato social. Então é perceber que essa sinomínia, digamos assim, nos está mostrando que precisamos integrar também esses saberes, essas experiências que de alguma forma nos mobilizam. E aí o relatório nos diz: ecossistemas educacionais saudáveis conectam locais de aprendizagem naturais, construídos e virtuais. E a biosfera, a mãe terra, certo, com toda a comunidade, deve ser entendida como espaço vital de aprendizagem. Eu dizia ontem que na tradução para a língua castelhana da Laudato Si, aquela frase que no português nós falamos tudo está interligado, em espanhol é tudo está conectado. E vocês vão perceber aqui nos destaques em cor como que isso também se coloca. Então nós ganhamos, enquanto educadores, uma grande sala de aula. Então, assim como as nossas instituições educativas às vezes se preocupam por ter uma sala maker, nós também precisamos ter uma biosfera bastante maker, digamos assim, nessas experiências educativas. Ontem eu homenageava o MEV com esta imagem do educador Paulo Freire, mas o Luiz, que também no movimento do OLMA tem na categoria Educação Popular como uma categoria muito cara, um fundamento, certo, teórico-metodológico, e o Paulo Freire, até tinha um vídeo introdutório do nosso encontro hoje, ele nos ajuda a compreender que o processo educativo é sempre uma experiência de diálogo, uma experiência profunda dessas trocas. E nós precisamos escutar as crianças, escutar essas infâncias e pedir ajuda a elas para que juntos possamos construir respostas diante desse mundo que com certeza elas vão perceber que há coisas que não estão bem. Então, o Paulo Freire nos convida a construir essa biofilia. Essa biofilia, essa amizade com a natureza, só é possível no momento em que aproximamos as crianças da natureza. Tem estudos que mostram que muitas escolas têm distanciado, ou a própria arquitetura das nossas cidades tem distanciado as infâncias da natureza. E isso traz consequências. Não vou entrar em detalhes, mas é importante que a gente saiba que esse distanciamento ele traz prejuízos para o desenvolvimento integral das infâncias. Vejam o que o relatório da Unesco aprofunda nesse sentido de compreender a casa comum como um grande ambiente educacional. Os currículos, esses caminhos que nós construímos para acompanhar pessoas, devem permitir reaprender que nós estamos interconectados. Eles precisam nos ajudar a superar essa posição talvez antropocêntrica, essa posição talvez eurocêntrica, e
dissipar ou compreender o currículo numa perspectiva ecocêntrica, na qual nós estamos, diríamos assim, construindo harmonia. E um ponto interessante, tem um grupo de trabalho, não sei se vocês chegaram ou estão sabendo, do movimento dos direitos da natureza. Inclusive, no site do OLMA, vocês têm 2 publicações. E na segunda publicação desse material, que está disponível a todos, existe essa reflexão de como, a partir das próprias infâncias, nós podemos pensar os direitos da natureza. E aqui, vou terminando a minha parte, e digo assim, para reimaginar esses caminhos, para que a cidadania ecológica não seja um projeto extensivo, no sentido de apêndice, e sim seja um projeto extensionista mesmo. Não pode ser uma pauta, digamos assim, do extraordinário. A cidadania ecológica precisa ser uma categoria ordinária no processo. Então, é importante que a ecologia integral seja pensada desde diálogos intergeracionais, que valorizam a sabedoria ancestral nas diversas filosofias de vida dos diversos povos, nas perspectivas feministas que nos ajudam a superar as visões machistas, eu diria assim, patriarcais, e tantas outras que poderíamos citar aqui, aprofóbicas, xenofóbicas e tantas outras. As vozes indígenas, talvez não somente as vozes, aí o relatório talvez não avança em categorias que nós temos avançados aqui, principalmente no território latino-americano, que é a questão da cosmosensação, dos sentires, certo? Indígenas e dos povos ancestrais, e também de diversas relações, de compreender que podemos nos comunicar com os outros seres vivos, também dos quais podemos aprender muito, e que talvez nós não saibamos escutar as suas considerações. E quero me aproximar deste final de introdução, trazendo uma imagem que para mim está sendo orientadora de como podemos compreender a ecologia integral desde essa perspectiva de produção educativa, digamos assim. A partir da ideia de coabitar, isso está no início do capítulo, se não me engano, é o número 6 da Laudato Si, de uma educação e espiritualidade ecológica. Então, nós precisamos favorecer que as infâncias sintam essa pertença, se sintam pertencentes. Coexistem, então nós somos irmãos, nós convivemos, nós precisamos dos outros em uma perspectiva fraternal, por isso que quando se pensa a educação na perspectiva do humanismo solidário, na perspectiva do Papa Francisco, nós falamos de uma fraternidade ampliada, não é uma fraternidade que se esgota nas relações entre pessoas, mas também entre pessoas e a comunidade da vida, com os outros seres vivos. Inclusive, uma nota de rodapé, em 2024, nós temos a campanha da fraternidade e esperar que a ecologia integral seja uma categoria fundamental. E também ser solidários. E, para concluir, gostaria de convidá-los para assistirem um vídeo de um filme de 4 minutinhos chamado O Seu Fumaça. Espero que o áudio apareça de forma correta. Qualquer coisa, me sinalizem. Por que escolhemos este vídeo? Porque é um vídeo onde as infâncias falam sobre a crise climática. E o Pacto Educativo Global nos diz ouvir as gerações mais novas, dar esse espaço de escuta para elas. Lá na minha antiga casa onde eu morava, tinha muito lixo espalhado pela rua, os rios era tudo poluído, cheio de garrafa, sujo, era muito feio. O céu é só fumaça, a gente só consegue ver fumaça hoje em dia. É quando destrói a natureza e o tempo muda. O ser humano atira sem pensar 2 vezes. Quando tira, não pensa no futuro, ele pensa no agora. Eles estão derrubando a nossa floresta, queimando,
Sujando nosso rio com garimpo. A gente trabalha pela draga. A gente tira o ouro do nosso rio. A gente tá branco, igual leite, no caso dos garimpeiros. Coceira. Faz medo, pegar malária, dengue. Eu já cheguei a pegar leptospirose e eu quase morri por conta dessa doença. Para as pessoas que moram assim na beira do rio é muito triste, porque elas estão passando por sérios problemas por causa da enchente, estão perdendo suas casas. E a gente vê muitas famílias perdendo todas as coisas que já conquistaram, todas as coisas que eles já conseguiram comprar. De muito tempo, a gente vê que eles perderam tudo. E antes dos incêndios tinha muitos animais, muitas plantas. E a gente tinha bastante plantação e com a queimada queimou todas as nossas plantações. Tudo que a gente tinha, o fogo levou. E agora a gente está tentando recuperar. E nós estamos sem luz também. E eu tô com medo. Eu fico preocupada que um dia acabe os recursos naturais e aí não exista mais o ser humano. É até difícil imaginar como é que vai ser o futuro, como é que vai ser o amanhã, se hoje em dia já tá do jeito que tá. Eu fico com medo de me acabar. A natureza para mim é tudo. E para ajudar, a gente pode plantar mais árvores, parar de poluir o mundo com fábricas, andar menos de carro e respeitar bastante as regras de lei da natureza. A floresta é minha casa, onde eu gosto de pescar e tomar, comer fruta. Eu acho que para que realmente exista um futuro onde a gente possa viver, eu acho que precisam ter leis mais severas para realmente punir as pessoas que estão desmatando árvore, que estão queimando florestas e que estão poluindo oceanos e fazendo coisas que realmente agridem o meio ambiente. Então, eu acho que todo mundo deveria ter essa consciência de que quando nós fazemos algo contra o meio ambiente, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Muita gente acha que no futuro vai ser muito automatizado, essas coisas. Só que a gente também tem que pensar que a natureza é uma das coisas, se não a coisa mais importante para a nossa sobrevivência. Eu acho que cuidar da natureza é um dever de todos, porque a natureza é de todo mundo, a gente tem que sobreviver com ela. Minha terra é marcada, meu rio limpo. É brincar muito, se divertir e relaxar um pouquinho no sol. Que as crianças sejam felizes. Eu desejo que todas as crianças não passem pelo que eu passei. Obrigado. Irmão Plácio, contigo agora. Que bom ouvir as crianças falarem, né? É o nosso papel como educadores ajudar a repensar, né, as nossas atitudes, especialmente também dos nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, para criar um compromisso com o futuro do planeta. Então, dentro disso, como trabalhar o protagonismo nessa cidadania ecológica? Colocamos aqui quatro exemplos, 4 ideias. A primeira, educar para a vida. Aquilo que Humberto está nos colocando, né? Esse contato com a natureza. Nosso educando, ele precisa fazer a experiência, a vivência. E nada melhor do que estar em contato com a natureza. Então, por exemplo, a escola não me lembro aquela da Inglaterra, onde os estudantes de doutorado de agroecologia ou de gestão ambiental têm um dia, 1 hora abraçado numa árvore. Então, para fazer imbuir-se. Ou a escola de Brasília, né, que os professores, né, têm uma formação dentro da floresta.
a escola da árvore. Outra ideia, sempre pensar o espaço da sala de aula como um projeto de vida. E no projeto de vida, os atores devem ser os próprios sujeitos, no caso aqui as crianças, adolescentes, para que ele mesmo faça a experiência e possa cuidar. Como é bonito ver crianças, né, zelando pelo meio ambiente. Como eles se encantam quando podem plantar uma árvore ou cuidar de uma horta, etc, etc. Outra ideia interessante que não podemos perder é trazer para dentro da sala de aula, para dentro da escola, as vozes. Que vozes? Vozes que não são ouvidas, que não têm espaço, não têm vez. E para isso já foi citado os nossos antepassados. Numa escola que trabalhava todos os anos, trazer, na época dos avós, uma tarde com os avós dentro da sala de aula. Ouvir esses avós relatando suas infâncias. Como isso ajuda. Na nossa escola, por exemplo, os próprios idosos, ou aqui no nosso ambiente amazônico, os indígenas, os quilombolas, trazer para dentro da sala de aula aquele que está juntando lixo aqui na frente na rua, né? Esse contato para ver, e ele contar para nós, por exemplo, as crianças, as experiências ou a vida dele ou a nossa sujeira, os nossos resíduos. Então, uma quarta ideia que ajuda muito a incentivar esse protagonismo é ser uma escola em saída. A criança que passeia no seu bairro, na sua cidade, nas suas calçadas, e vai fazendo a experiência, que tem contato com as pessoas. Isso pode ser cartas abertas, isso pode ser através de gincanas, através de podríamos dizer, mesmo coletas de resíduos, e ouvir as pessoas, esses moradores, o que eles fazem com os resíduos e o que eu posso fazer. A escola realmente ser uma casa em que passe a ser um laboratório, se na sua família não tem, que nós possamos ser um laboratório dessa metodologia da solidariedade, da associação, do cooperativismo, do cuidado da casa comum. E aí nós colocamos alguns passos, Humberto. Poderia passar adiante? São apenas alguns exemplos que nos podem ajudar, por exemplo. O que é possível? E tem essa ideia da escola verde. Se você puder passar 2 slides, depois volta. Essa está... Eu não me lembro mais em que site encontrei essa imagem, mas que a Terra está aquecendo e uma das soluções é resfriar as escolas. Então, pode voltar. Então, o que é resfriar a escola? É criar espaços verdes. Hoje, quando nós falamos de metodologias ativas, nós falamos desse contato, sair da sala de aula. E talvez os melhores espaços são exatamente os nossos pátios, nossos campos, nossos espaços verdes. Como seria bom, por exemplo, um projeto que a gente pode fazer com estudantes, adotar um parque ou uma rua e zelar por esse espaço verde. Desde a pandemia, agora, como é importante ter a cidade ter muito verde, ter espaços próximos que aproximem as pessoas para que não precisam ir no outro canto da cidade, ou mesmo feiras. O plantio de árvores, então, hoje tem que ser um compromisso de cada um de nós. Pode ser uma outra saída. Depois, no infográfico, tem toda a explicação, algumas ideias a mais. Mas aqui, por exemplo, nós temos, aqui atrás tem até um projeto Vidas Verdes. O projeto Vidas Verdes tem até um subsídio dos Estados Unidos e a gente vem trabalhando já há 2 anos e meio, coletando sementes, preparando mudas. Hoje, nós somos referência em toda a região, então você não consegue estar ali, há pouco estava sentada ali, diretora de tal escola, professor de outra, secretário de educação, secretário de meio ambiente, todo mundo querendo agora intensificar na Semana do Meio Ambiente
os seus trabalhos. E mesmo muitas escolas que já têm um núcleo de vidas verdes, então, tentando fazer plantios, reflorestando campos de futebol, reflorestando as ruas, ouvindo as pessoas, cada um fazendo seus buracos, a gente fazendo mutirões. Semana que vem em diante é só mutirões por aqui na região, 60, 70 quilômetros, só ajudando essas comunidades a como implementar hortas, como implementar árvores frutíferas, árvores nativas, e como melhorar até o cuidado da água, as fontes, as nascentes. Então, são as fontes mais diversas. Outra ideia, por exemplo, é trabalhar na escola, comprar localmente, em vez de ir longe, né? Há pouco nós lembrávamos, né, o cuidado, né, deixar um dia sem carro, as próprias crianças lembrando aí. Então, andar de bicicleta. Se eu compro o próximo, eu estou valorizando aquele sujeito que está produzindo e também estou deixando de poluir, quem sabe. Outra coisa é fabricar produtos de limpeza que nós possamos fazer com, por exemplo, com óleo, né? Óleo de cozinha. Quanta coisa não é possível fazer. Tive uma experiência aqui numa cidade, na outra cidade que eu trabalhava antes, e a gente fez uma feira de ciências e as crianças produziram no laboratório produtos. Então, a felicidade, cada um levando para casa o detergente que eles produziram, o sabão em líquido que eles produziram, e usar isso na escola, material de limpeza dos banheiros e tudo, do chão. Então, parece que dá um outro significado, a vida tem mais sentido e o cuidado se torna inerente. E aí tem todos esses outros, um programa de reciclagem, né? Fazer uma auditoria dos resíduos, onde vão os nossos resíduos da cidade? Quem sabe documentários e fazer um dia de festival na escola, onde cada grupo apresenta o seu documentário. Não só disso, mas pode ser da água, pode ser do plantio de florestas, áreas verdes. E claro, construir resiliência. Mais do que nunca, precisamos, né, ser fortes. Como enfrentar as problemáticas da vida? Problemas teremos sempre, mas como trabalhar o nosso educando para a resiliência? Aqui, eu disse que estão numa casa familiar que tem só alunos de ensino médio, mas nunca vivi nos meus 64 anos uma experiência com a ansiedade como esse grupo que vem de 38 localidades diferentes. Então, a ansiedade e especialmente a fragilidade do ser humano, do adolescente, como ele está frágil depois dessa pandemia. Então, qualquer dor é motivo para desistir. Qualquer dor é motivo para ficar na rede, né? Qualquer dor é motivo, né, para não fazer tal tarefa. E como trabalhar a resiliência? Até nas sementes, né? Então, nós temos um mundo, a natureza nos traz um mundo de possibilidades. Então, aproveitar isso, a nossa criatividade, mas o importante é fazer sempre que isso seja feito pelo sujeito, e nós apenas os monitores ou aqueles que acompanham, os incentivadores. Aqui é só um exemplo. Por exemplo, a calçada é sua, a cidade é nossa. Então, como nós, um pequeno gesto, por exemplo, eu cuidar da minha calçada, da minha frente, do meu jardim, pode ser um gesto que para a criança, para nós é insignificante, mas para a criança é muito. Para o adolescente é muito. Eu começar a cuidar do espaço da frente da minha casa, como um primeiro compromisso, né? Então, com isso eu concluo, e plagiando Pedro Casaldáliga, que diz que é tarde, mas ainda é tempo. Doris, contigo. Exatamente, eu começo com Paulo Freire, é tempo de esperançar. E nesse sentido, um tempo de esperançar, a gente quer aqui também partilhar algumas das muitas experiências que aqui no território amazônico, mas também em outros biomas do Brasil, têm se desenvolvido na questão de despertar a consciência e o compromisso da cidadania ecológica. E nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui uma primeira experiência que acontece em Marabá,
município sudoeste do Pará, e chamado Movimento Socioambiental de Educação e Cultura Ecológica, Mosaico. O Mosaico ele nasce justamente da campanha Fraternidade de 2007, que falava da Amazônia. E dentro da realidade de degradação e desflorestação e queimadas da Amazônia, principalmente na região de Marabá, esse movimento de leigos, de professores, de educadores populares, de educadores municipais e estaduais, foram construindo este movimento, que é voluntário, e junto com a Associação de Ambientalistas do município de Marabá e com o apoio da Prefeitura de Marabá, trabalham desde 2007 a incentivar a comunidade a cuidar dos espaços públicos existentes. Nesse projeto que eles têm, eles preveem a apropriação de toda a área do Linhão, né, do Linhão que passa da energia que vem de Tucuruí, para o cultivo de hortas que gerem segurança alimentar, soberania alimentar, com frutas, com macaxeira, com girassóis, e assim evita a degradação do local e o aumento da erosão no território, que está sendo usada atualmente nesses terrenos públicos para despejo irregular do lixo. Esse é um dos primeiros trabalhos. O intuito é dar uma produtividade, gerando renda e também promovendo a economia solidária das famílias atingidas e impactadas pelos grandes projetos. Que os moradores passam, além de cuidar esteticamente do ambiente em que vive, de usufruir de alguma forma desse espaço que está improdutivo, começa a produzir alimentos que vão ajudar tanto para a merenda escolar nas escolas, como para a sustentabilidade dessas famílias que são atendidas por essas escolas municipais e estaduais. A ideia é ensinar às crianças que podemos plantar os nossos próprios alimentos, que podemos consumir alimento saudável e, ao mesmo tempo, cuidar da biodiversidade do município. Os alunos têm essa experiência que vai enriquecer o compromisso com a casa comum. E muitas das crianças, quando terminam esse acompanhamento ou participam desse processo, dizem bem assim: a gente plantou, mexeu com a terra, da mesma forma que nossos pais. Ajuda na horta da escola, mas dizem também que é sempre bom contribuir com o meio ambiente. E o que aprendem na escola e vivem com os pais através dos seus quintais, hortas ou quintais pomares, vão passando para outros colegas, para outros, e divulgando assim uma cidadania ecológica para o município de Marabá. Não só essa experiência em Marabá, mas a gente tem também as experiências da Pastoral de Ecologia Integral já no Paraná, que coleta resíduos, que faz trilhas ecológicas e que trabalha com as famílias paroquiais para que desenvolvam esse cuidado com a casa comum. Há grupos ecológicos que trabalham também com a limpeza dos rios e igarapés, da produção de material e de limpeza e de higiene. As comunidades eclesiais começam a voltar o seu olhar para o cuidado de trabalhar a catequese também voltada para essa cidadania ecológica, desenvolvendo a formação catequética no caminho de encarnar a realidade do Evangelho, no cuidado para com a casa comum. As universidades começam parcerias também na região amazônica, com as paróquias, com as dioceses e com os movimentos sociais, no sentido de criar cinturões verdes, ambientalizando e reflorestando os quintais, as regiões urbanas, como também as regiões de florestas que estão degradadas. Isto acontece muito com a Universidade Federal do Pará, no campus universitário de Altamira. E as escolas familiares rurais, que ajudam com que os filhos, crianças, adolescentes e jovens que atuam no campo e estudam nessas escolas familiares rurais possam trabalhar através dos conhecimentos da tecnologia da agricultura, o fortalecimento da produção da agricultura familiar no seu lote ou no lote ao qual seus pais trabalham. Uma outra experiência que também nos leva a relatar nesta tarde de hoje vai lá para Roraima, nas margens do Rio Branco. É a experiência do projeto de educação popular socioambiental às crianças.
Foi um projeto que nasce em 2020 de viagens missionárias de uma equipe missionária diocesana de Roraima, que se soma à Conferência Religiosa do Brasil, de Roraima, Caritas Diocesana, CPT, Pastoral Indígena, Repan Roraima, Núcleo de Mudanças Climáticas, e, ao ser relatado por Padre Benedetto e Elis Dias, ou Elisângela Dias, nos mostram uma experiência na missão no Baixo Rio Branco, em 4 comunidades das 15 que compõem essa região, que estão banhadas pelo Rio Branco. Essa experiência ela é muito atípica, porque ela acontece justamente no contexto da pandemia, com atividades vivenciadas que foram colocadas, assim, de certa forma, entre parênteses, para ajudar as comunidades nesse período. Eram tempos de visitas comunitárias em áreas ribeirinhas com um objetivo pedagógico de formação comunitária, de uma educação popular, mas que valorizava tanto a fé como a vida popular dessas comunidades, tentando sensibilizar para desafios sociais que as comunidades estavam enfrentando. Ela é toda carregada de símbolos, significados da vida diária dos povos dessa comunidade, desde a bênção do fogo, das velas, da água, do rio, da terra, das casas, das crianças, da vivência com as parteiras, das procissões de terra ou do barco. E em momentos de intercessão e compromisso com o cuidado com a vida, com a saúde dos povos das comunidades e com o bem comum. Ela vai inserindo educação ambiental com espiritualidade ecológica dentro de todo o rito litúrgico, com celebrações ligadas aos santos, aos padroeiros, aos lugares simbólicos e significativos daquelas comunidades, em capelas, nos rios, às margens das praias, em regiões que a gente denomina que a quem vive ali são guardiães das águas. Outro ponto relevante é que esse trabalho de oficinas nessas 4 comunidades foi entusiasmante para as crianças, porque elas contavam e vivenciavam nessas oficinas as suas experiências com a criação, com o meio ambiente. Isso ajudou a motivar a equipe a elaborar um roteiro didático e é entregue tanto a professores que atuavam nas escolas, como a catequistas que atuavam nas comunidades eclesiais, pudessem aplicar com outras crianças, para que houvesse uma melhor experiência e uma troca de experiência dessa vivência com a criação. A equipe missionária almejava com esse projeto dar continuidade a experiências, fortalecendo assim o compromisso e a formação socioambiental a essas crianças, para que elas fossem também guardiãs da vida, guardiãs das águas, guardiãs do solo sagrado que às margens do Rio Branco banham. É importante também destacar que, além do contato com a comunidade, com os ribeirinhos, havia um contato com os setores educacionais dessas comunidades, nas salas de aula, com o objetivo de, principalmente, de valorizar a tradição popular daquele povo, a identidade popular ribeirinha, a vida ribeirinha, a cultura das comunidades ribeirinhas e favorecer o enfrentamento a todas as forças contrárias e os perigos que causavam riscos sociais a essas comunidades e ambientais também. A ideia, um pouco, era um perfil próprio de fazer com que as crianças pudessem compreender o Jesus que vai ao encontro dela através da igreja para promover e valorizar a vida e haver uma harmonização da educação e da vida popular com o comprometimento do cuidado da casa comum. As comunidades amazônicas, no caso em questão, são comunidades ribeirinhas e que já têm uma referência e uma pedagogia ancestral de cuidado com a criação. Mas o que essas oficinas possibilitaram é mediar essa sabedoria ancestral com o mistério da encarnação da palavra de Deus na história humana daqueles ribeirinhos. E, junto com a tradição que traziam os catequistas do magistério da igreja, através da encíclica Laudato Si, firmava-se aí um processo de cidadania ecológica e de compromisso cristão para com a criação, para com o ambiente banhado pelo Rio Branco. Percebe-se que essas oficinas ecológicas para as crianças
de um jeito ou de outro, desperta nas crianças, agora, no presente, e visando além presente o futuro, que estas crianças serão futuras lideranças cuidadoras desta casa comum. E que elas continuam hoje, lá nas margens do Rio Branco, ainda fazendo ações de guardiãs, como coletar lixo, como coletar lixo nas trilhas que há na comunidade, e outras ações que vão conscientizando também os pais e despertando também, através desse protagonismo, a produção da arte, falando do cuidado da natureza e desempenhando um papel transversal educativo nas escolas também. São experiências pequenas, feitas em lugares pequenos, mas que estão transformando vidas e mostrando que na encíclica Laudato Si, na Revolução Laudato Si, é possível quando a gente acredita no protagonismo infantil. Agradecemos a escuta de vocês neste tempo que apresentamos, socializamos esta experiência coletiva. Eu diria que mais que uma apresentação deste trio, na verdade nós somos porta-vozes de um grupo que foi sistematizando diversas experiências práticas, teóricas, e assim podemos construir esses infográficos que a nossa intenção é que auxiliem e apoiem essa multiplicação destes desejos, digamos assim, de reimaginar juntos nossos futuros. Então a palavra fica aberta para que vocês possam trazer ressonâncias, comentários, talvez alguma pergunta. Vejo que é um momento mais de partilha, agora que nós temos aqui uns 30 minutos aproximadamente. Talvez fosse interessante também, Humberto, a gente talvez retomar aquelas perguntas que traz no infográfico, né? São aquelas perguntas também que a gente propõe que sejam trabalhadas, né? Não sei se, enquanto o pessoal vai abrindo a câmera aí, criando o ânimo para participar, quem puder abrir a câmera, fica mais pessoal. Aqui no material que a gente desenvolveu, tem inclusive, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui, vocês estão vendo o infográfico? Tá compartilhado. Aqui no final tem até algumas sugestões, né, muito embasada nessas três falas aí de Doris, do Humberto e do Plácia, né, como é que a gente pode trabalhar essa questão dentro dos currículos, na questão do estilo de vida, né, a interioridade e a colaboração, então, também trabalhando essa questão curricular e gerar uma visão integradora dos elementos curriculares, ampliar as nossas instituições ambientais naturais, né, e eu acho que aqui tem algumas pistas interessantes, eu acho que elas remontam a um debate que talvez a gente possa dar seguimento sobre esse olhar agora da educação infantil, do protagonismo infantil e da cidadania ecológica, que a gente fez ontem, que é justamente como superar uma coisa especificamente vinculada a uma ideia de uma atividade pontual dentro da escola, uma ação pontual, como o Plácio dizia, e caminhar para um processo de institucionalização desses elementos, né,
que é um pouco que o Pacto Educativo Global também nos convida. Não sei se os colegas que estão aqui têm algum exemplo, algum caso da sua realidade de um aprofundamento, né, de ultrapassar essa questão do evento específico para uma curricularização ou para uma institucionalização dessas práticas. Acho que seria interessante partilhar também. Bem, boa tarde a todos. Aqui em Nova Friburgo, Colégio Anchieta, nós tivemos ano passado e esse ano uma experiência muito interessante com o que nasceu sendo um projeto de uma disciplina e depois virou um projeto curricular que a gente acompanha junto com as matrizes curriculares do colégio, com a BNCC, enfim, que é o projeto Sentido Magis, que, dentre outras coisas, também trata da relação dos alunos com a natureza, com a casa comum. Nós temos aqui o benefício de termos atrás do colégio uma área enorme de preservação, e a gente tem pensado em transformar a área de preservação privada uma parte da Mata Atlântica, e nós criamos, a partir dessa disciplina, e como disse, depois virou esse projeto curricular, 2 trilhas ecológicas. Então, os alunos, eles, ao trilharem esses caminhos, né, por meio da mata, eles têm contato com espécies endêmicas, espécies animais e também de árvores e plantas, enfim. E a gente percebe claramente como esse contato com a natureza muda a perspectiva, muda o olhar deles, né? Nova Friburgo, de uma maneira geral, é uma cidade abraçada pela natureza, mas mesmo assim muitos deles não têm esse contato diário, né? A não ser aqui pelo colégio, se a gente promover esse contato. E quando tem, não nessa perspectiva de reflexão sobre a relação nossa com a natureza, a nossa responsabilidade, né, com ela e o tanto de benefício que ela nos dá. Eu me lembro de uma experiência de um menininho fazendo essa trilha, de se surpreender com os líquens nas árvores, que a depender da cor do líquen, a gente consegue mensurar a qualidade do ar. E as trilhas, elas ficam no morro, né? Então lá o líquen é bem clarinho. E à medida que a gente vai descendo da trilha, o líquen vai mudando de cor também. Então o espanto dele de perceber como que numa distância pequena o ar muda de qualidade assim, né? E como que isso, a natureza está dizendo isso para a gente. A gente não está lendo no livro, ela está dizendo ali, né? Então é uma experiência muito interessante, e o que fica dessa experiência é isso, o contato, a relação, a gente pode chamar até de uma relação interpessoal diferente, né? Porque a gente convive entre si num lugar diferente e a gente convive com a natureza também. Faz toda a diferença nesse olhar para essa proposta de formação ecológica, de ecopedagogia que a gente traz. É isso. Essa experiência do Alexandre me lembrou também, o Plácio citou, uma das convidadas que a gente chamou nesses momentos formativos foi o pessoal da Escola da Árvore, né, aqui em Brasília. E recentemente eles fizeram uma atividade que era para fazer o revestimento de uma casinha de brinquedo de barro. Então era uma festa do barro, e com pais e crianças, né? E aí eu fiquei percebendo assim, a similaridade que as pessoas acabaram absorvendo ao longo da vida entre o barro e a sujeira, né? A ideia de sujeira enquanto barro. Crianças, que inclusive são crianças que estudam num ambiente relativamente rural, com muita dificuldade, e pais, então, nem vou dizer, né? Assim, acho que eram uns 200
Eu vi uns 4 ou 5 porque tinham vários espaços, né? Inclusive o espaço de amassar o barro com o feno ali, fazer a casa de pau a pique, mas no fundo da escola eles construíram, tipo, era quase como um vulcãozinho, assim, com um tobogã de barro, onde as pessoas tomavam um banho de barro e saíam toda mesmo com barro da cabeça aos pés, né? Pois as crianças, cabia quase uma criança inteira lá dentro, e elas podiam escorregar, escorregavam com os pais e tal. E é impressionante a reação adversa de 80% das pessoas em relação a isso, né? Me chamou muita atenção quanto que a gente tem que desconstruir, né? Muitas vezes trabalhar nesse campo muito bem empregado que o Humberto traz, esse conceito que a gente vem trabalhando muito. Eu acho que é um conceito muito profético dos próximos tempos para a educação, que é o conceito de cidadania ecológica, né? Para trabalhar uma cidadania ecológica, antes de trazer um monte de informação, a gente deve fazer uma desformação, né? Uma desformação de nós, enquanto educadores e educadoras, e depois dos nossos educandos e educandas, né? Quantos de nós não escutamos ao longo da vida: menino, te levanta, tu vai te sujar, não mexe no barro, vai te sujar, né? Então, são crenças que a gente vai construindo e que vão nos impossibilitando dessa relação mais afetiva, né, com a natureza. Diga aí, Joel. Meus queridos, eu queria fazer uma breve partilha, assim como as minhas colegas da Rede Filhas de Jesus que saíram por conta de uma reunião, eu terei que deixá-los muito em breve, mas eu queria só fazer uma ressonância, né, da fala de vocês, dizendo que nós, como educadores, como representantes de escolas católicas, estamos sempre buscando conciliar, né, a excelência acadêmica com a formação baseada em valores humanos, em valores cristãos, e penso que esses valores ecológicos, né, essa cidadania ecológica, ela precisa estar muito presente na nossa pauta e no nosso cotidiano, e como no exemplo que o Alexandre citava e que a gente comentava numa das oficinas anteriores, é preciso que a gente transforme esses projetos esporádicos em currículo, para que eles façam parte da nossa ação educativa e não sejam eventos, né? É claro que os eventos são importantes, é claro que é importante trazer a família para a escola, fazer a família comprar também essa missão, né, de educar para a ecologia, e penso que, como também já foi dito, o retorno à ancestralidade, o resgate daquilo que os povos originários, que os povos indígenas têm de holístico, né, na sua compreensão do saber e do sentir, né? Então, eu queria me despedir com um agradecimento, né, a cada um dos convidados que veio prestigiar as oficinas, mas a cada um dos membros desse coletivo, que durante esses 3 anos partilharam aí as suas experiências e com quem eu pude também partilhar as minhas. Quero dizer que aprendi muito com cada um de vocês e faço um apelo para que esse coletivo não se desfaça agora que a gente conclui, né, a tarefa da hora, né? Luiz já conclamou ali para que depois de entregues os infográficos a gente volte a reunir os multiplicadores, né, de cada congregação ou de cada organização. Alguns de nós estaremos em Salvador, né, no encontro da ANEC, mas fica aqui a minha gratidão e o meu apelo para que esse coletivo continue, porque a messe é grande, né? Então, que possamos seguir juntos, trocando experiências, trocando aprendizados e educando cristãmente e ecologicamente. Minha gratidão a todos vocês. E eu, infelizmente, tenho que me despedir aqui. Só complementando mais, né?
nós não podemos delegar essa missão para os outros, né? Então, é o nosso compromisso, como se diz, nosso compromisso com a casa comum. E uma das coisas, assim, que me tocou muito, ultimamente, aqui, em final de novembro, realizamos um seminário. Vidas Verdes era o nome do seminário. E ele reuniu jovens, estudantes, só do primeiro grau, foram mais de 80 jovens oriundos de 10 escolas diferentes da região. Então, a escola escolheu 3, 4 jovens para participar desse projeto e, no fundo, era o tema cidadania ecológica, né, e protagonismo estudantil. Já plagiamos, viu, o tema. Mas ele foi usado a primeira vez em 2007, me recordo, no Rio Grande do Sul, esse tema, essa temática. E o bonito era ver o envolvimento desses adolescentes, eles se sentindo, no final do seminário, impactados, que eles tinham uma missão. Então, isso que me tocou, assim, impactados que têm uma missão. E esses jovens, que nem eu disse, tem vários deles, hoje criaram núcleos em suas escolas, estão lá atuando com outros jovens, envolvendo professores, pais, comunidade, direção, e é isso que talvez o trabalho nosso, é sermos multiplicadores. E esse trabalho de ecologia hoje, ele, especialmente a questão plantio de árvores, ela reúne pais, famílias. O bonito é ver que a criança consegue trazer a família, consegue trazer os pais, os avós, os vizinhos, às vezes a vizinha. E nesse encontro acontece a partilha, acontece de tudo. E não é só um plantio de árvores, é uma troca de experiências, é uma partilha de comida, né? De lanches e tudo. Então, é fantástico e ver depois que famílias que às vezes nem se encontravam tempos, através de uma ação dessas, mas como foi dito aqui, não pode ser uma ação esporádica, ela tem que ser contínua. E talvez esse é o trabalho maior da escola, é fazer com que esse grupo, né, continue, que não sejam ações pontuais, que a gente faça do projeto algo que entre no currículo, como alguém lembrou aí. Só isso. Eu quero dar uma pequena contribuição. Acho que nós refletimos a partir daquilo que parece que está posto, né? Ouvir as crianças, ouvir os nossos adolescentes, né? Ouvir os nossos jovens. Às vezes a gente cria planos mirabolantes, né? Projetos muito interessantes, a partir do que a gente pensa sem escutá-los. E essa semana eu assisti a um vídeo de um menino que conversava com a mãe sobre o ritmo do trabalho dela. E dizia: mãe, você não precisa trabalhar tanto, nós já temos o suficiente. E é impactante saber que ele repetia a fala de alguém. Eu escutei alguém falar que se você ficar muito tempo na tela, você vai ficar doente e tal. Então, esse espaço que a gente precisa abrir nas nossas comunidades, nas nossas catequeses, né, nos nossos currículos escolares, para a questão da escuta, né, do que esse menino percebe, o que ele recebe de informação, qualificar essa informação que ele recebe, valorizar essa informação que ele traz, essa formação que ele traz. E talvez, né, a gente está falando aqui de evento, de currículo, né? Para mim o evento ele é celebrativo, né? Ele torna célebre alguma coisa, então eles são importantes também, porque eles comunicam algo que está sendo vivenciado. E eu não falo de um evento que é ensaiado, né? Mas de um evento que é esse aí eu vi as imagens da Escola da Árvore, dos meninos cobertos de barro. São imagens muito bonitas e de grande valor, de verdade. Então, isso precisa ser feito, a experiência precisa ser feita, né? E uma experiência que converte. A conversão vem do experimentar, a gente tem esse contexto que os meninos e meninas já percebem, né?
A fala daquela criança que diz: eu tenho medo do mundo acabar, né? Eu tenho medo do mundo acabar. Mas gerar nisso um protagonismo de esperança, né? de aproximação, realizar essas aproximações que precisam ser realizadas. E aí, partindo da experiência, a questão da reflexão e da ação, de uma mudança mesmo, de uma conversão. E que a gente possa estar sempre avaliando as nossas práticas, os nossos projetos, até as nossas teorias apresentadas para essas crianças e deixá-las participar desse processo. Então, há uma outra atividade que a gente tem aqui no colégio que é muito interessante, que são as assembleias estudantis, que é essa escuta desse menino. Né? O projeto de vida dele começa desde muito cedo, né? Dentro das experiências que nós oportunizamos para eles e o confronto disso com o que ele recebe na família, de informação da sociedade. Né? Então, Alexandre falava, a gente está aqui em Nova Friburgo, numa cidade que tem uma vocação, né, de turismo ecológico, de ecologia, né, de agrofloresta, muito forte, mas nossos meninos e meninas moram em apartamentos, em grandes condomínios fechados, né, controlados, em espaços controlados. A fruta está picada, porque comer uma manga na mão suja tudo, né? Emporcalha tudo, a gente até fala isso, né? Então, é preciso oferecer experiência, é preciso que essa experiência gere transformação, gere conversão, é preciso deixar que os pais vejam a alegria dos filhos enlameados, é preciso que isso entre também, né, pelos nossos olhos, ouvidos, atinja os nossos corações e, quem sabe, chegue nas nossas mãos. Mas espaços de escuta, né? Para mim fica muito forte esse espaço de escuta, né? Deixá-los falar sobre seus medos, mas também alimentando, né, com essa escuta as suas esperanças. Agora, eu não posso deixar de agradecê-los pelo trabalho que vocês fizeram e que fica aqui para a gente como material de trabalho e espero que continuem refletindo e produzindo mais, porque me incomoda muito o que Luiz dizia, né, sobre a importância da gente se deseducar para poder aprender de novo. E eu me sinto, e olhando aqui para o colégio, acho que não estou sozinho nisso, eu me sinto ainda engatinhando, né, no processo de alfabetização em relação a essa consciência ecológica, a cidadania, a construção da cidadania ecológica. A gente, além de ter alguns conceitos que a gente vai descobrindo que, na verdade, são preconceitos em relação a isso, a gente ainda está muito naquilo que é básico, elementar e confundindo algumas coisas, né? Confundindo ações de reciclagem, por exemplo, com ação de formação para a cidadania ecológica. Então, ter um grupo que produz e que nos provoca a pensar e amadurecer esse tema é muito bom. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Vou pegar o gancho do Alexandre para dizer que a nossa expectativa é que a partir do segundo semestre todos vocês façam parte desse grupo. A gente vai estar convidando todas e todas para uma reunião, né? Quando esperamos vocês já tenham recebido esse material impresso em mãos, justamente para a gente poder criar uma estratégia em conjunto de como partilhar e dar visibilidade dos usos desses materiais dentro das suas instituições e outros projetos, como a gente socializou aqui ao longo desses 3 dias, que já são desenvolvidos também, né? Às vezes também as nossas organizações já desenvolvem muita coisa, o que é necessário por vezes é ou fazer uma linguagem mais apropriada, como tu disseste, uma leitura mais apropriada, ou mesmo de colocar isso em consonância, em rede, não é? Então, nós vamos, no segundo semestre, convidá-los e convidá-las a que a gente possa traçar junto alguma estratégia bem simples, né? Que a gente aqui nesse grupo aprendeu ao longo desses 3 anos de ir sempre dentro das nossas possibilidades, né? Então, imaginem, ainda dentro de um contexto de pandemia, né? Mas que a gente possa, no primeiro momento, construir um fluxo onde o que for feito nas escolas possa chegar até nós. Tem aquela página no Facebook, a gente pretende alimentar aquela página com essas experiências. Quem sabe, depois de um tempo, no final do ano, a gente possa fazer um seminário, onde a gente possa apresentar as experiências de aplicabilidade disso.
Enfim, são muitas as possibilidades da gente continuar seguindo nessa consonância e se auto-ajudando, né? Então o convite vai chegar, e logo no começo do segundo semestre, com certeza, o convite vai chegar para vocês. E uma outra coisa que é interessante também, que a gente vem trabalhando, assim, e trabalhamos isso com os enlaces das organizações de vocês, que indicaram a todos e todas, que apesar da gente incentivar o uso desse material em diferentes espaços, é para que cada organização e cada multiplicador e multiplicadora fique muito à vontade para fazer da forma que for viável, que for possível, que for interessante dentro da sua instituição. Não tem uma forma pré-definida. Alguns podem querer trabalhar num pequeno grupo de pastoral, outros podem querer sensibilizar professores, outros podem querer levar para dentro de uma sala de aula específica, outros podem querer fazer um projeto específico para ser utilizado esse material. Para nós é indiferente, até porque a gente, dentro de um contexto intercongregacional como esse, deve sempre respeitar a especificidade, a característica, o carisma de cada congregação. Temos aqui, por exemplo, escolas de educação formal, mas temos o MEB, que trabalha com educação popular, temos a REPAM, que trabalha em comunidades da Amazônia. Então, cada organização tem que ficar muito à vontade para poder fazer a aplicabilidade desse material a partir da forma como lhe melhor convém. Esse tempo agora me dá uma outra reflexão, Humberto. A gente ficou em silêncio, e aí outro dia alguém falou numa reunião que eu não suporto silêncio, vou falar alguma coisa. E aí lá no Pacto Educativo Global, o Papa Francisco assinala, né, a cultura do silêncio, e quando a gente fala na relação com a natureza, em escutar a natureza, como isso é fundamental, né, e como que a gente vive numa cultura que o silêncio é incomodativo muitas vezes, né. Só deixar esse gancho aí. Eu, na qualidade de psicólogo, posso aguentar horas em silêncio. Então... O silêncio me faz lembrar aqui os povos indígenas Capó, a aldeia, né, que está próxima aos indígenas. Capó quer dizer povo da floresta. E praticamente eles compartilham a vida aqui no La Salle sempre quando estão conosco, né? Porque os 7 municípios e a área deles é de 532 mil quilômetros quadrados aqui no Alto Turiaçu, e os grandes defensores da floresta. E é interessante o silêncio que eles também cultivam no dia a dia quando você entra, esse contato silencioso com a natureza, nas caçadas, nas pescarias, assim, no momento lá das místicas. E, claro, de repente rompe numa alegria de dança, de ação, de festejo e tudo. É muito, muito bonito, né? E viver com um povo que cultiva a floresta. No ano passado foi morto, acho que vocês ouviram falar, o Sarapó. Sarapó, né? Grande amigo da gente, estava aqui conosco a semana inteira, e dias depois já tínhamos enterrado ele. Ele foi plantado na entrada do povo Capó. E eles plantam o corpo. E ao redor está sendo arborizado todo um espaço para ser uma futura floresta, porque já foi destruído pelo branco. Os defensores da floresta. Então,
Aqui um exemplo. Ah, mas eles fizeram bonito agora, estiveram em Brasília uma semana inteira lá naquela em abril, aí, final de março, abril, e voltaram, estão voltando ontem, hoje, da Colômbia, de Cali. Participaram, um grupo participou de lá também. Então, são muito assim, né? E as crianças, impressionante, porque em Brasília conseguimos um contato em Águas Claras com o colégio nosso, que eles ficassem lá e os 8, 10 indígenas pudessem participar de atividades com as crianças, porque muitas crianças nunca tiveram contato com o indígena. Então, eles se sentiram muito valorizados e ajudaram a abrir até em vários momentos aí questões da campanha da fraternidade e eles podendo relatar um pouco a luta deles pela comida saudável, a luta pela vida, pela floresta, pelas águas. Então, eles ficaram impactados com as crianças e os próprios educadores e crianças lá ficaram impactados com eles. Eu quero, então, fazer uma colocação aqui, que não trabalho em escola, né, como alguns já... Eu não pude participar ontem, mas antes de ontem eu estava participando aqui com vocês. Eu participo como colaboradora da Fundação SM. Para mim é um privilégio trabalhar em uma fundação em que esse assunto é latente, é reflexivo, a gente reflete sobre esse assunto em todos os momentos, assim, nas assessorias que a gente tem, nos treinamentos para os colaboradores, é sempre riquíssimo as pessoas que falam com a gente sobre isso, e eu sempre estou aprendendo mais, né? Então é um prazer participar aqui com vocês, porque eu só aprendi mais, a gente sai daquela caixinha e amplia tanto a visão, então, e as reflexões e o cuidar, né? Eu sei que não é o assunto aqui nesse momento, mas ao ouvir as crianças, ao ouvir as infâncias, como foi falado, essa semana, quarta-feira, minha filha chegou, né, da escola, que faz muito isso, graças a Deus a gente tem condições de dar um bom estudo, enfim, para ela, essa herança, e ela trouxe o assunto latente, né, que tinha acontecido com o Vinícius Júnior, o preconceito, o racismo. Ela trouxe à mesa, a gente estava lanchando, e ela falou: mamãe, eu não acredito, ela tem 9 anos, né, eu não acredito que hoje a gente precisa falar sobre a cor de uma pessoa que é diferente da nossa. Por quê? Né? Daí eu joguei a pergunta para ela, eu falei assim, e o que você pensa disso? Qual é a sua... Ela falou assim, é insuportável saber que alguém não gosta de alguém que não tem a mesma cor que a gente. Qual é o problema? Bem assim, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso e sobre essa... E aí eu lembrei do que a gente tinha colocado aqui na oficina, de ouvir eles mais e mais, né? Que a gente só aprende, e eu acredito muito nessa geração, né? Acho que a gente aqui acredita muito na geração, e a escola tem um papel fundamental na vida deles, assim, de trazer isso através dos docentes, através dos professores, enfim. E eu falei, e o que você faria se acontecesse isso na sua frente? Ela, nossa, mas eu ia brigar com a pessoa, deu calma, não é assim, né? Mas ela trouxe para casa uma reflexão que aconteceu essa semana, e que trabalharam na escola dela, e que para mim foi assim, puxa, que delícia, né? E tá sendo muito bom isso para ela, essa escola onde ela está, essas discussões que a gente faz aqui em casa, os ensinamentos. Então, queria também compartilhar que é muito bom eu aprender com vocês, estar participando desse grupo, para que eu possa também ensiná-lo. E esse material talvez, eu acredito que eu trago aqui para dentro da minha casa, né? Para fazer alguns projetos com ela aqui, familiares também. Então, muito obrigada mais uma vez.
Eu penso também que um outro ponto importante dentro do que foi compartilhado aqui nesta tarde e nos outros 2 dias anteriores é lembrar também de como nós, instituições educativas, redes educacionais, podem também abraçar este trabalho também do Junho Verde, né? Que é lei aprovada proposto pela CNBB, aprovada pelo Congresso, e que se faz agora o primeiro ano de iniciativas voltando todo o mês de junho à temática do meio ambiente. Então, também que nossas redes educacionais, instituições educacionais se comprometam, né, com esse trabalho durante todo o mês de junho, voltado à questão ambiental e para uma ecologia integral. Então, já estamos no tempo que a gente disponibilizou para o nosso encontro. Agradecemos a participação de vocês. Eu vejo que mais que encontros, eu diria, formativos, são encontros de socialização, que nessas trocas, eu diria, nós fortalecemos naquilo que nós acreditamos, nesse compromisso. Sabemos que é um grande desafio, mas que você cultivar vínculos de pessoas, como foi a experiência deste grupo, como está sendo a experiência deste grupo, e o convite que Luiz comentou, de vocês também estarem sendo convidados a fortalecer essa grande teia, digamos assim, de cidadania ecológica integral, nos motiva a continuar em frente. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Os materiais, os infográficos estão à disposição na notícia do observatório, do OLMA. Vejo que cada instituição também pode assumir iniciativas para também aproximar essa divulgação. Eu vejo que, entre mais destaque esse material possa ter, eu diria que nos ajuda a favorecer, certo, essa grande rede de sensibilização pela cidadania ecológica. Então, nosso muito obrigado, agradecemos a participação e manteremos sintonia. Luiz colocou ali um formulário, nesse formulário vocês vão ter uma ressonância também, uma síntese do que foi este itinerário dos 3 encontros. Luiz, alguma última mensagem? Não? Então, um ótimo Junho Verde. Então, vamos colocar alguma coisa já em prática neste mês de junho que a Doris aí nos anunciou como uma experiência concreta. Um grande abraço a todos, a todas. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Bom.